É uma alegria enorme estar aqui com você. Nós estamos em mais uma entrevista Falcão. E olha, hoje vai ser incrível, porque nós vamos entrevistar alguém internacional que veio de fora. É isso aí, é a Heidi. Seja bem-vinda, Heidi. Como é que você está? Obrigado, pastor, por esse convite. Muito nervosa, muito feliz de estar aqui. Fiquei surpresa, mas Deus me deu essa oportunidade de conversar com o Senhor. Muito obrigado, pastor. Estou muito feliz. Ótimo, Reis, que bênção. O nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho da história da rede, os desafios e que ela vai contar para a gente aí os últimos resultados, as atividades dela. Isso vai ser muito importante para todos os comportores no planeta. Amém? Essa é a sua Amém. contribuição para a comportagem. Seja bem-vinda. Vamos fazer uma oração e nós vamos começar a nossa entrevista Falcão, tá bom? Tá Oremos. bom, pastor. Querido e amado Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor escolheu aqui a rede para compartilhar a vida dela conosco, para aprendermos mais uns com os outros. Peço a tua bênção para essa entrevista, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar com a área pessoal. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da onde você é, sua família, da onde você nasceu, enfim. Entrega pra gente aí quem é você, Heidi. Bom, pastor, é, meu nome é Heidi, muitos falam Heidi, né? Mas meu nome é Heidi Julieta Taina Rodrigues, tenho 22, tenho 23 anos e eu sou colombiana. Eu vim de lá da Colômbia. Morei meus 18 anos em Colômbia e já estou morando aqui quase 4 anos aqui no Brasil, né? E estou aqui, pastor, comportando, graças a Deus. E lá na Colômbia, me fala um pouquinho sobre como é lá, a família, seus pais são adventistas. Me conte um pouquinho aí pra nós. Bom, pastor, meus pais são adventistas. Lá onde eu moro é muito bonito. Eu moro, tipo, nas montanhas, assim, só natureza. Eu não tive contato com cidade, assim, não. Fui criada na roça. E muito bonita lá. É montanha, é um paraíso. Você tem Deve uma ter, afinidade com montanhas. sim, uma afinidade com montanhas, com animais. Eu trabalhei na roça, quase meus 18 anos, e depois trabalhando com meus pais aí. Que legal. Me conte aí duas experiências suas, Heidi. Duas experiências, dois destaques da sua infância. Ali nos primeiros dias de vida, anos ali, conta pra nós aí. Sim, pastor. Bom, pelo que eu tenho, assim, boa memória, eu tive uma infância muito boa. Eu brincava com tudo, os cavalos, os animais. Tive uma infância muito boa. Eu me lembro dessa infância com meus pais, de quando eu era uma criança, estudava. Eu me lembro que eu ia para a escola, ficava muito perto, tinha, mas era a última em chegar. E eu me lembro disso, que quando chovia, eu ia bem rapidinho, voltava em casa, minha mãe já estava com o almoço pronto, e eu tinha esse privilégio daí, de tarde, eu ia ajudar meu pai no trabalho, né? E eu me lembro desses aí, esses contatos com a infância, que foram muito bonitos. Eu tive uma infância maravilhosa, pastor. Não tinha tecnologia, não tinha sinal de internet, não tinha nada, né? E foi isso o que mais me lembra, né? E outra de minha infância, assim, eu me lembro quando com meu pai, a gente saía assim para a cidade, né? Era como 2 horas para a gente ir caminhando para chegar a uma cidade, para a gente pegar um carro e ir para outra cidade. E eu me lembro muito disso que a gente fazia. Meu pai nos levava, a gente ficava muito feliz porque a gente saía uma vez no mês para a cidade, a gente tinha esse contato assim. Então você teve uma infância fenomenal, no meio da natureza, das montanhas. Então você está Foi. acostumada a escalar montanhas, é isso? Sim, pastor. Eu estou acostumada a caminhar muito. Caminhar. Minha faculdade, minha escola, depois, eu caminhar muito. Ficava 2 horas para o ensino assim mesmo. Eu tinha que caminhar 2 horas para ir para a escola.
2 horas. Eu saía às 6 horas da manhã para chegar às 8. E eu saía da minha escola 1 hora. Eu chegava 4 horas, 5 horas em casa. E era só caminhando, só na montanha, assim. E na juventude, depois de um tempinho, né? Muito. Continua assim. Você tem dois fatos aí importantes, um outro, para você contar da sua juventude. Tem aí algo que você lembra com facilidade da sua juventude? Conta aí para nós. Eu me formei, eu saí da minha escola. Eu tinha 16 anos de idade. Foi um logro, né? Porque é, aunque foi muito difícil. Muitos dos meus colegas desistiram porque era muito longo. Você pegar sol, chuva, todos os dias. Foi 6 anos caminhando dia atrás dia. Todo dia. Só eu não ia quando não tinha aula, né? E isso foi um logro muito grande. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando eu fiz minha formatura, né? Que eu consegui. E aí eu fiquei também muito preocupada porque não sabia o que fazer e estudar, né? E outra lembrança da minha juventude foi quando eu saí pela primeira vez do meu país. Eu tinha 18 anos de idade quando eu saí. Pela primeira vez eu saí do conforto de casa, a primeira vez que eu saí tão longe dos meus pais. Conheci um país totalmente diferente, uma linguagem diferente, pessoas totalmente diferentes. E foi um desafio muito grande, muito grande. E eu estava com muito medo, mas esses foram os dois impactos que mais teve assim na minha juventude. Quando me formei e quando eu saí de casa. Eu imagino, isso deve ter sido um grande desafio para você, um grande mesmo. E agora nós vamos para a nossa segunda parte Sim, do pastor, nosso muito. roteiro aqui. Então nós entendemos um pouquinho da onde a rede veio, das montanhas da Colômbia, teve a coragem de sair de casa, né? E vir para um país totalmente diferente, com a cultura diferente, e Deus te abençoou aqui. Te abençoou tanto que você é o nosso destaque hoje, né? Parabéns, parabéns. Mas não foi fácil, não foi fácil. E nós queremos saber os desafios, Realmente muito difícil. desafios enfrentados. Então, a primeira pergunta é: como era a sua vida antes de conhecer a comportagem? O que que você fazia? Um pouquinho aí antes de você conhecer a comportagem. Conta aí para nós. Antes da comportagem, pastor, eu tive muitos desafios, muitos. Uma deles foi que eu tinha muito pânico, tinha pânico de medo, né? Pânico, né? Tinha ansiedade. Eu era muito nervosa, muito nervosa. Eu não tinha coragem de conversar com as pessoas. Era muito tímida, né? E antes da comportagem, eu enfrentava desafios, né? Que eu trabalhava em um trabalho que eu não gostava muito, que ia contra meus princípios cristãos, que eu já vim no Brasil sendo cristã, né? E eu enfrentei esses desafios. Eu durei 2 anos trabalhando isso e eu orava muito para Deus, orava muito porque eu sabia que o que eu estava fazendo não estava certo, né? Mas eu não tinha opção, né? Eu não tinha documentação, eu não falava muito bem com português, não tinha amizades, então eu era totalmente fechada em isso que eu trabalhava, né? E não tinha opção, trabalho ou consigo para eu ir embora eu não fico fazendo nada, né? Mas não tem essa opção, porque com que me alimentava, eu ficava, comprava as coisas, né? Tudo isso. Mas foi um desafio muito grande. Eu nem sabia, pastor, que existia essa ansiedade, né? Eu fui descobrir porque uma pessoa me explicou o que era ansiedade. Eu falei, hoje eu acho que eu estava sentindo isso, né? E eu falei, acho que tenho isso síntoma, né? Mas era uma ansiedade porque eu queria algo muito melhor do que eu estava fazendo. Porque eu tinha certeza que Deus não me havia criado para eu trabalhar nisso. Era um trabalho que era muito inseguro, era muito perigoso. Então, minha vida dependia disso, né? E eu não queria isso para minha vida, viver sempre com medo. Então, foi muito desafiador, foi muita luta, muito choro. Mas Deus me ouviu, pastor. Aí é onde eu conheci a comportagem. É incrível como Deus responde a nossa oração e conduz a nossa vida. Isso é muito incrível mesmo. E como foi o convite para você
participar da comportagem? Como é que foi o convite? Como é que começou isso? Eu já tinha um ano eu recebi já dois convites na comportagem. O primeiro, eu nem sabia o que era comportagem. E no meu país, eu nunca ouvi isso. Eu não tinha noção que era comportagem, né? Na primeira, eu recusei. Eu falei que não, porque eu estava no início, eu nem falava direito português. E eu estava no início do meu trabalho, que eu estava trabalhando, né? Então, eu estava só me organizando, conhecendo um pouco. E já na próxima que eu conheci, foi porque uma amiga e meu namorado nessa época, né? Que agora é meu esposo, ele foi embora para comportagem. E ele falou, eu vou voltar em 3 meses. Eu acreditando, né? Mas assim, ele foi. Mas que tudo que eu tinha contato era com minha amiga. Minha amiga me ligava todos os dias. Ela me mostrava, amiga, você precisa vir aqui. Você precisa estar aqui. Esse é seu lugar. Porque ela sabia que esse trabalho com que eu estava não era feliz. Ela me ligava, me mostrava todas as noites. Ela me falava que era muito bom. E adiante também, né? E nessa época, eu tive um pequeno acidente que me tentaram roubar. Eu caí de moto, foi algo horrível, né? E eu falei assim, que eu não queria isso para minha vida. Eu falei, e eu desisti, então eu deixei meu emprego. Essa mesma semana, foi tudo o que aconteceu nessa semana. Eu deixei meu emprego, eu falei com o pastor que estava encarregada nessa época, que era o pastor Álvaro. Eu liguei para ele e eu falei, pastor, eu quero comportar. Ele me falou, tá bom, deixa tudo e vai amanhã. Eu falei, pastor, não é assim, né? Eu tenho que entregar meu trabalho, tudo. E ele me deu só uma semana para eu fazer tudo isso. Foi muito difícil porque meu irmão, ele ficou um pouco, assim, um pouco bravo sobre isso, porque ele era meu chefe, né? Então eu tinha que deixar tudo, mas assim mesmo, eu vim para a comportagem. E aí depois eu vim, pastor. Eu vim, foi assim que eu conheci a comportagem. Foi assim, a força assim mesmo que eu tive que vir. Foi a força, quase que empurrada, literalmente, né? Sim, Mas depois você descobriu que a comportagem é a resposta das suas orações, na verdade? foi, E aí, como foi, foi pastor. os primeiros dias? Você entrou na comportagem, e aí, como foi os primeiros dias? S- Conta pra gente aí, como é que foi isso? O que você Ó, sentiu? Que pastor, experiências você teve? meus primeiros dias, eu falo que minha primeira campanha foi muito difícil, muito mesmo, muito. Difícil. Porque eu não tinha um certo, muito difícil, pastor, muito. Eu não tinha dessa de, desistir, eu vou para casa. Porque quando eu saí, né, eu saí foi deixando tudo, não tinha volta atrás. Então eu tenho que continuar, porque eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro para voltar para casa, não tenho nada. Então eu falei, tenho que ir. A comportagem foi muito difícil. A gente recebeu um treinamento, mas eu recebi um treinamento só de uma semana. E eu não sabia nada, não sabia falar português direito, não sabia a oferta direito, não sabia nada. E só na misericórdia, pastor. Eu apanhava, apanhava, durava semanas sem vender nada, todos os pedidos caíam, e nada, pastor. Dando luta atrás luta. Mas eu consegui sobreviver à minha primeira campanha. Muito difícil. Eu, essa, eu, Imagino. eu, tenho, eu passo por esse lugar onde foi minha primeira campanha, que eu falei em Ananindeua, e dá uma sensação aqui no peito, não é muito boa, sabe? Mas eu continuo. Agora, Rede, me conta uma história especial da sua primeira campanha que você lembra com facilidade. Conta aí com detalhes pra gente aí. O que aconteceu? Eu recebi o chamado para ser psicóloga, porque eu nunca me imaginava que ia ser psicóloga, eu sempre falava que ia ser pedagogia, outro curso, sabe? Mas nessa eu me lembro muito que eu entrei numa casa que eu nem foi necessário fazer o ponto de contato. Eu só entrei, a pessoa só abriu a porta e o homem falou assim para mim: Você vai ajudar minha esposa. E quando eu entrei, a mulher estava em crise de ansiedade, tinha depressão, dependia de remédio para dormir, para deitar, para tudo. E ela, pastor, mientras ela me veia, ela só pedia ajuda. Ela dizia: Menina, me ajuda, eu não aguento. E ela só me pedia ajuda. E eu orando, pastor, na minha mente, orando, orando, e falava: Meu Deus, e o que eu faço?
E Deus falou muito claro comigo nesse dia, que falou assim: como você vai estudar ela se você não tem um conhecimento de como a mente funciona? De como você vai estudar se não tem esse certo conhecimento, né? Ele me falou: você nem sabia que era ansiedade, agora você vai estudar alguém? E eu falei: então como posso ajudar? Falou: estudando. Você tem que estudar dessa área. E aí é onde me vino na mente a psicologia, pastor. E foi aí que eu comecei a amar, me apaixonar por curso de psicologia. E foi aí essa história, nesse contato com essa pessoa, entrou o chamado. E essa, eu não esqueço, nunca vou esquecer desse, desse momento aí. Excelente, Reide. Excelente. Até aqui nós já fizemos uma viagem incrível. Nós entendemos um pouquinho da sua história, do seu cenário, os desafios que você enfrentou e você venceu todos eles. Você entendeu o teu propósito. Agora você sabe o que você veio fazer nesse mundo. Isso é fantástico. E a comportagem entregou esse presente para você. Isso realmente é incrível, né? Como você se sente com ao olhar para trás e ver a trajetória que você passou até aqui? Como é que você se sente? Pastor, às vezes eu fico surpreendida, né? Desse, oxe, eu consegui tudo isso. Se fosse, se hoje eu não fosse transformada, pastor, eu não acreditaria de tudo isso, né? O que aconteceu desde minha primeira campanha até hoje. Deus tinha cuidado muito de mim, muito. Ele enviou pessoas maravilhosas, pastor, na minha vida. Você foi uma delas. Eu não me imagino como seria a minha vida se o Senhor não tivesse chegado. Mas foi algo que eu fiquei surpreendida. Eu fiquei, meu Deus, você é bom o tempo todo, né? Foi para isso que você me chamou e eu tô aqui. Muito legal, Heidi. Agora nós vamos para a nossa terceira etapa aqui nosso roteiro e nós queremos saber ali os fatos que aconteceram nessa campanha, né? Agora, período de inverno, junho, julho ali de 2024. Como foi sua sensação em saber que iria comportar no Marajó, nessa campanha agora, nos rios, né? Em Afuá? Como que foi? O que que você pensou? O que que você sentiu? Assim, pastor, eu estava com, não vou negar, eu estava um pouco com medo, nervosa, assim, para saber como vai ser meu resultado, né? Como iria nessa campanha. E no início, mais em uma cidade que eu nunca visitei, que seria Afuá. Eu vendo pela internet, não tinha carro, não tinha moto, era só uma bicicleta e eu era uma ilha, eu sou rodeada por água. Então eu fiquei impressionada, eu fiquei assim ansiosa de saber como seria, né? Mas graças a Deus, Deus foi cuidando e eu vinha com a certeza de que Deus me ia dar a vitória, que Ele ia cuidar de tudo, né? Eu só vi assim de boa, pastor. Só no início que eu fiquei assim um pouco nervosa, mas depois eu fui só, Tranquila, tudo, tudo tranquilo. tranquila. E aí, como é que foi os primeiros dias? Terminou as aulas? Depois, até você chegar em Afuá, os primeiros dias, como é que foi? Conta pra gente aí. Eu fiquei assim uma semana estudando, né? Depois eu fui para o curso. O cursão foi fantástico, eu adorei, né, pastor? Os transforma, Cada né? dia muito melhor esse curso. A gente aprende muito mais, né? E depois do cursão, eu sabia que ia vir com minha dupla, né? E eu fiquei um pouco nervosa, mas eu falava para minha dupla que vai ser fantástico, que vai ser uma experiência nova para as duas, né? É a primeira vez que a gente vai vir juntas. E depois que a gente chegou, pegamos o barco, duramos um dia no barco, a gente chegou outro dia, a gente descansou, e outro dia a gente continuou chegando e chegamos de noite só aqui, sem Então, saber aonde como a gente assim? vai Vamos ficar. lá. Você saiu que dia e chegou que dia? A gente saiu domingo e a gente chegou aqui no Afuá quarta-feira. Você saiu A gente domingo saiu e chegou na quarta em Afuá. na quarta no Afuá. Isso, e a gente E como é que chegou foi os sem primeiros conhecer. dias de trabalho aí? Nos primeiros dias de trabalho, a gente saiu com minha dupla, né?
sem conhecer ninguém. A gente ia caminhando e a gente ia só entrando, pastor. A gente só entrava. A, a, a gente pois, tem alguns desafios de que já havia passado uma comportora tempo atrás e que durou bom tempo. Demorou 3 meses aqui. E já muitos já falavam, você é igual do projeto de uma mulher que já passou aqui. Meu Deus, a gente achava que nenhum comportor já havia passado por aqui, né? Que só a gente ia ser os primeiros comportores. E não. Então, nesses dias foi assim, mas assim mesmo, nesses dias foi abençoado, pastor. A gente conseguiu vender todos os dias. Todos os dias a gente vendia. A gente conseguia, eu e minha dupla, dinheiro assim, para a gente depositar, para a gente nos manter. Apesar de que alguém passou, mas Deus havia cuidado já pessoas para a gente visitar. Você mostra uma grande resiliência, porque apesar das notícias, dos detalhes, os primeiros dias você ainda manteve o trabalho e os resultados. E agora me diga assim, o que aconteceu aí nas últimas semanas? Praticamente nós estamos finalizando aí a quarta semana de atividades oficiais, né? E me conta aí, como foi Sim. a sua última semana, seus últimos dias aí, o resultado? Nesses últimos dias, foram muito abençoados. Graças a Deus, Deus tem misericórdia de mim, que todos os dias eu consigo vender. E eu só entro, pastor. Eu vou entrando. Eu só vou entrando, eu dou olho e eu vou é aqui. A minha diferença dessa campanha, pastor, que eu estou, é, estou assim, sem medo, sabe, pastor? Antes eu tinha um certo bloqueio de que, ai, será que a pessoa vai estar ocupada? Será que a pessoa me vai atender? Será que tal coisa? Agora, nessa campanha, pastor, eu me sinto tão leve, sabe? Eu só entro. Eu só entro, eu falo assim, eu falo, eu sou filha de Deus e eu tenho autoridade. E essa autoridade que Deus me deu é muito melhor que a autoridade que eles têm, porque eu vou salvar eles. E eu falava com autoridade para eles, assim, pastor. Eles ficavam impressionados, eles me parabenizavam, falavam, você tem caráter, você é uma menina que fala bem. E eu falava, assim, bem, sabe, não era dura com eles, mas falava assim, bem forte, assim, bem segura do que eu falava, sabe? E eu dava isso, a segurança para meus clientes, para as pessoas que eu visitava. E nesses últimos dias, toda oferta, pastor, caso que dava, das 5 ofertas, em 4 eu conseguia vender. Então, Uau! Deus me abençoava muito, muito, Bom. muito. Graças a Deus, eu consegui, durante meus dias, cumprir minha meta, que é vender 1.800, mas eu consegui cumprir quase todos os dias minha meta. Agora me conte uma história especial que você teve aí. Conte para nós. Uma história que eu gosto muito é quando eu falei com uma comandante da polícia militar, que o nome dela é Adriana. Eu fui conversar com ela. É uma jovem, quase tem assim uns 28 anos, muito jovem. Eu fiquei surpreendida, né? Porque ela é comandante, ela lidera jovens já adultos. E ela é a única jovem, quase a única mulher daí. E a gente tem uma conversa muito boa, muito boa. A gente fluiu, a gente conversou, a gente durou um bom tempinho conversando, ela contando a história dela, eu contei a minha história. E simplesmente que quando eu fui apresentar os livros, né, de oferta, ela falou, eu já sou madrinha de 2 comportores igual que você. Eu falei, eita. E ela falou, mas eu vou estudar você. Eu nunca havia vendido uma bife sozinha, pastor. Nunca na minha vida. Eu tinha um certo bloqueio de apresentar. Eu fiz, eu só levei um volume dos 6, né? E eu apresentei tudo. E ela falou, eu vou ficar com a Bíblia. Você pode trazer para mim? Eu falei, eu posso. A gente viu, eu peguei, ela ficou com a Vida de Jesus, o único livro que não tinha, e a Bíblia, porque os outros ela já tinha dessas compostoras, elas madrinhas delas, né? E foi algo, eu saí feliz pulando, porque foi minha primeira Bíblia, que eu vendi sozinha, sem ajuda de ninguém, e foi à vista, foi no cartão, foi muito top, pastor. Eu saí tudo Excelente. pulando com alegria. A sua persistência e Deus te surpreendendo. Não é verdade? Foi uma surpresa para você. Mas eu quero saber o seguinte:
como é que é o teu processo de consagração? Aqui na Equipe Foco nós temos três pilares, que é consagração, Uhum. competência e campo. Conta pra gente como é que é o seu estilo de vida em relação à consagração. Conta pra nós aí, como é que é o Entendi. seu dia a dia? Assim, eu estou começando a acordar 4 horas da manhã. Eu acordo 4 horas da manhã. E eu duro com, eu converso com Deus. E eu sou muito sincera. Eu falo o que eu estou sentindo. E aí, se eu tô com medo, eu falo assim, pai, tô com medo por isso, isso e certa razão. E eu duro conversando, eu coloco música, eu vou conversando com Deus, eu vou conversando. E eu falo tudo, pai, tudo. Eu não tenho isso de vergonha, de, ai, será que é certo eu falar para Deus isso? Eu não tenho isso. Eu converso tudo, tudo. Eu sou muito sincera, eu falo para Deus, eu estou assim, me estou sentindo assim. E por que será? E eu tenho isso, né? Depois eu vou falar, digo, bom, eu já conversei muito, né? Eu falo, Deus, agora é seu turno de você falar comigo o que você quer hoje comigo, né? E eu abro minha Bíblia. Deus ha falado muito comigo que eu precisava ser paciente, que eu precisava só confiar nas promessas dele, que ele é um Deus que sabe, né? Ele já me falou que eu precisava cuidar da minha língua, de não falar muito a mais, né? Ele já ha falado muito comigo. E minha consagração é isso. Então, eu vou para o campo falando com Deus. Eu consegui uma bicicleta e eu vou pedalando e eu vou conversando, pastor. As pessoas, às vezes, olham assim para mim, e essa menina falando sozinha, né? Porque eu rio com ele, eu vou falando, eu vou rindo. Minha primeira oferta eu vou estar para tal pessoa. Como se tivesse uma pessoa atrás. Eu falo que Deus, Jesus está na minha garupa, aqui dentro da bicicleta, tá? E eu vou assim, eu falando, Jesus, a gente vai para tal lugar. Bora. E eu vou pedalar. E aí, Jesus, depois vamos para tal lugar. E assim, depois do final da oferta, eu dou como relatório. Eu aprendi a fazer um relatório. Eu fico sentada assim, eu falo, pai, foi tal, assim a oferta. Não sei em que falhei, tal. Mas durante a oferta, mientras o cliente também vai conversando, eu vou falando. Assim, é muito engraçado, mas eu falo, ô, pai, ele tem dinheiro? Ó, pai, ele tem cartão? Ó, pai, ó, ele tem família, tem criança, ele tem... E eu vou conversando durante, ele vai conversando o cliente, eu vou conversando com Deus, dando relatório de lo que eu entendi para Deus. Depois que eu saio, eu dou outro relatório. Falei, pai, ele falou isso, já é contigo. E se a gente vendeu, eu vou pulando, eu falo, obrigado, Deus, a gente conseguiu, e a gente vai de novo para outra festa. E assim, quando eu não tenho, assim, às vezes que não tenho visita marcada, eu falo, pai, estou agora sem visita. De uma vez chega na minha mente, tá, vai em tal lugar. E eu vou lá lugar que vai chegando na minha mente, eu vou. E eu tenho essa comunhão com Deus nessa campanha, sabe? Como eu estou indo sozinha, minha dupla está indo também sozinha, então eu gosto muito de conversar. Então, como eu não tenho alguém físico para conversar, né? Eu tenho Deus. E eu vou contando, vou dando esse relatório e eu converso. E isso eu sinto que ha sido muito meu diferencial de eu ter esse contato, essa comunhão com Deus dia tras dia, e de eu fazer relatório, de eu contar, de eu falar o que vou fazer, o que estou indo, fazendo, e isso me ha ajudado muito bastante. Eu estou impressionado, Reide. Agora, eu quero puxar aqui uma coisinha, porque cada entrevista que eu faço, para mim é um troféu. E como o curso Transformar te ajudou a você ter esse estilo de vida de comunicação com Deus? Abrir um pouquinho aqui. Como que você desenvolveu isso? Isso começou quando? Pastor, eu falo para minha dupla, que é a Monique, né? Eu falo assim, Monique, o pastor é um pai. Porque a gente, muitas vezes, a gente orava, né? Mas o Senhor, no curso Transformar, o Senhor nos ensinou isso, que Deus, Jesus é uma pessoa. E que a gente não precisa medir as palavras para a gente conversar, né? Então, eu aprendi muito durante o curso Transformar sobre isso, de que Jesus ele está sempre presente e que ele é uma pessoa que sempre está do meu lado. Ele me está escutando e você sempre, o Senhor, não falou, você tem precisa ser sincero com Deus. E eu aprendi muito isso. A gente ser sincero com Deus, a gente conversar com Deus, tudo. Pastor, tu não tem noção. Eu conto tudo, tudo, tudo. Se eu estou triste, se eu estou com dor, eu conto para Deus. Eu tenho essa comunhão, eu vou pedalando, eu vou rindo.
É muito engraçado, velho. É algo que eu gosto muito, sabe? As pessoas olham para mim rindo, né? E eu continuo rindo. Eu rio, e eu gosto de rir, e eu rio forte. E eu me imagino Jesus rindo do meu lado, vindo na minha bicicleta lá atrás, rindo comigo. E assim, e o curso, tudo isso eu agradeço foi por um curso transformar. Porque hoje esse medo que eu não tenho foi graças ao aprender de como minha mente funciona e de como Deus pode mudar assim, pastor, rápido. E ele fez isso, ele me mudou assim, rápido, e que minha mente agora está totalmente diferente, enxergo um mundo diferente. Não tenho medo, pastor. Antes eu tinha medo de conversar, agora não. Eu vou, eu converso, eu falo as coisas, e é algo que isso eu agradeço foi pelo Senhor, do pastor, e por o curso Transformar, e todas as informações que o Senhor nos dava. E o bom é que eu estou conseguindo colocar em prática, e pastor, e isso me ha ajudado muito, muito, muito. Porque eu era uma menina medrosa, e isso me ajudou a ser segura de si. E eu falo que eu tenho, Deus me deu o domínio. Eu tenho isso. Então, eu tomei isso, me empoderei disso. Eu falo, eu consigo, porque eu sou filha de Deus e me deu o domínio, e eu vou lá. E eu vou lá. E assim, isso ha sido meu diferencial. Esse é o mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é Tudo é fantástico fantástico e e tudo tudo dá certo. dá certo. A rede entendeu Realmente, a nossa eu proposta. entendi. Estou muito feliz. Funciona a rede? Funciona ou não funciona? Funciona cem Viver por cento. Eu fui para esse mundo das na maravilhas dia atrás dia. presença de Deus, Sim, viver na presença de Deus. Incrível, incrível, muito bom. Mas com toda essa vivência na presença de Deus, Reide, você precisa estudar alguma coisa, você aprende alguma coisa. Como é que é o teu processo de competência, de adquirir conhecimento, tanto técnico, quanto de venda, quanto de livro? Você tem alguma rotina onde você aprende coisas novas aí? Me conta aí. muitas vezes a gente deixa de se confiar por nós mesmos, né? De, eu já conversei tanto tempo, eu sei tanto, né? Mas eu entendi que não era só isso, porque muitas vezes isso vem automático, né? E eu, desde o dia que você fez a entrevista com o Elias e o William, eu me motivei muito a estudar a Bíblia, os livros, sabe? Porque eles falavam, você tem que falar isso e isso, e eu me motivei mais. E eu comecei a estudar, comecei a ler meus livros de novo. Eu já comprei livros para mim, pastor. Eu vi eu tenho os filhos vencedores assim, todo arranhados já. Eu escrevo, eu pinto, porque eu entendi que eu preciso adquirir esse conhecimento para mim também. E eu não tenho meu livro aqui, assim, não mostrava para vocês que eu já tenho todo ele arranhado, todo assim pintado, porque eu estou começando a estudar esse livro. A gente precisa estudar ele. E eu comprei para mim, eu falei, já é meu. E eu começo, eu estudo, às vezes de manhã eu estudo, às vezes quando eu chego, também estudo um pouco. Como ele falou, todos os dias, se a gente tirar um capítulo, a gente consegue estudar todos os livros. E eu tomei isso para mim. Eu falei, é verdade, eu vou fazer isso. E eu peguei, comecei com os Filhos Vencedores. E eu estou lendo o capítulo e eu tenho tudo estudado já. Então, Rede, quer dizer que a entrevista que eu fiz já teve efeito na sua vida, é isso mesmo? Tem mais algum detalhe Foi, da entrevista que você praticou e deu resultado? Você acha importante as entrevistas? Dá aí o teu feedback aí para mim em relação às entrevistas. eu assisti tudo, pastor, desde o início até o fim. E eu gostava muito como Elias, ele empolgado falava sobre como ele dá oferta da BIC, né? Eu escrevi sobre isso. E isso me ajudou, pastor, a vender minha primeira BIC. Foi graças a isso. Porque eu anotei, eu falei, cara, é verdade, eu tenho que ser assim, eu tenho que falar. Ele Incrível. falava com empolgação, essas técnicas de venda que ele fazia com o William, e sobre estudar o material, foi algo muito importante. E isso me ajudou muito. Eu comecei, eu falei, cara, se vocês estão vendendo por estudar o livro, eu vou estudar o livro agora também. Assim como eles conseguiram, eu também consigo, né? E eu comecei a estudar o livro. Comecei a colocar em prática. Excelente, excelente. Elias e William, tá vendo aí? Parabéns, parabéns.
Eles estão nos assistindo aqui, vai estar no YouTube também. Te dá uma ideia, te dá um insight, né? Eu estou aqui no Rio Ituquara fazendo aqui essa entrevista com você e eu tenho certeza que mais pessoas vão assistir e eles já vão pegar a ideia. Eu quero destacar aqui esse detalhe da sua humildade em assistir a entrevista para o teu crescimento, a tua humildade em absorver o curso Transformar e praticar tudo aquilo que a gente orientou. Isso para mim é um troféu. Isso mostra que vale a pena. Aqui na equipe Foco, nós temos uma estrutura, um ecossistema para que você adquira competência, né? E agora conta para a gente como é o teu processo no campo. De que hora até que hora você trabalha, você vai aonde, faz o quê, quantas ofertas você dá. Conta aí o processo aí no campo. Assim, como eu Ah, acordo cedo, né? Antes do culto, eu já estou arrumada. E depois eu vou para o carro. 8 horas. Aqui no interior, aqui abrem só das 8h30 para frente. Todo. Por ser interior, ser tudo fechado. Aqui das 18 horas, eu já está começando a abrir as lojas, tudo isso. Aí aqui, eles também tudo 12 horas, meio-dia. Tá tudo fechado. Então, o que eu faço? Eu sabendo de que meio-dia as lojas fechadas, eu, eu vou para os órgãos públicos. Os órgãos públicos, eles trabalham hasta 2 horas. Então, eu trabalho hasta depois disso, depois, se eu visito alguma loja, eu vou para os órgãos públicos. E eu fico hasta uma, eu vou almoçar hasta 2 horas da tarde, às vezes, né? Porque eu fico dando oferta nos órgãos públicos, que já tenho entendido que está aberto. O único que está aberto é que eu posso dar oferta, né? E eu vou para lá. Já depois vão abrir aqui depois das 3 horas da tarde, tudo começa de novo. E vão fechar umas 7, 8 horas, estão começando a fechar, né? Então, eu aproveito isso para dar todas as minhas ofertas que eu tenho. E porque aqui no interior é assim, as pessoas do interior, elas fecham cedo, alguns, né? Então, eu aproveito o que está aberto, eu vou entrando, vou dando oferta. Porque tem lojas que sempre ficam mais um pouquinho mais à tarde, né? Então, eu aproveito e eu pergunto para o dono sempre está, porque o interior, né? O dono mora aí em cima, aqui é a loja e lá em cima é a casa do dono, né? E eu pergunto para o dono e eu vou dando oferta, vou dando oferta. E assim da minha rotina, assim, então, durante meio-dia que tudo fecha, eu vou com os públicos. Eu vou lá, já que está aberto até 2 horas, eu fico até 1h30, vou almoçar e eu volto a trabalhar de novo. nessa rotina, você está conseguindo alcançar a sua meta diária, é isso mesmo? Sim, pastor. Amém? Graças a Deus, Como você como eu se falei. sente ao alcançar suas metas diárias? Ai, pastor, muito feliz. Porque antes, pastor, eu lutava e não conseguia, né? E eu falava, meu Deus. Agora, eu assim, pastor, eu quando eu vejo, quando eu vejo, eu falo, bom, bora ver quanto eu vendi hoje. Quando eu falo, meu Deus, eu cumpri minha meta. Em sonho, às vezes eu não consigo dar, eu dou 6, quase sempre dou 6 ofertas, né? E eu falei, de 6 ofertas, eu consegui vender em 5. E eu, meu Deus, como assim, né? E nessas 6, e é muito estranho. Sempre é conseguido vender quase em todas as ofertas. Seja um ou dois, mas é conseguido vender em todas as ofertas. É Agora, muito estranho quando você fala não, assim. muito bom. E qual é a tua meta? Conta para nós aí. Qual é a tua meta diária? Minha meta diária, pastor, é 1.200. 1.200. 1.200. 1.200. Eu percebi, Reide, que a sua coleção não é tão grande, né? Qual é os Então, livros assim que você vende mais? Parece que às vezes você vende uma coleção menor, mas você tem mais vendas, né? É um perfil, não tem nada de sim. errado, mas é um perfil interessante. Talvez alguém que está me ouvindo aqui fale, ah, pastor, mas a entrevista do Elias é 2.450 uma coleção. Só que eu ainda estou com dificuldade, só que eu quero bater minha meta. E aí, a Rede não tem uma coleção tão grande, pelo que eu percebi, né? Mas ela tem uma cadência. Qual que é a tua coleção? Como que é essa cadência aí? Está me ouvindo? Boa, pastor, assim como o senhor falou, minha coleção é pequena, porque meu líder, Ediano, ele me aconselhou levar uma coleção pequena.
Então, eu que fiz? Minha coleção, ela é 1.100, só ela. Já com a bife, já é 2.200, por aí. Então, eu que fiz? Eu dividi essa coleção em três. A bife e o sucos e shakes e a Vida de Jesus é uma coleção, né? Depois, outra coleção entre os sucos e shake, Vida de Jesus Combo, é outra coleção. E outra é sucos e shake, Vida de Jesus, Filhos Vencedores e a Bíblia Infantil, outra coleção. Então, depende do cliente, eu vou apresentando essa coleção. Então, se o cliente tem filhos, né, tem filhos de adolescente, se ele tem dinheiro, né, eu tiro a coleção toda, completa, né? Os filhos vencedores e a BIP. Agora já não tenho medo de apresentar a BIP. Se Deus quiser, eu tenho a entrega das minhas 12 BIPs essa semana. Se é a vontade de Deus, já elas estão vendidas. E, e eu faço isso. Depende do cliente, depende de como ele está, eu vou apresentando as minhas três coleções. Então, eu dividi essas em três coleções. Então, depende da pessoa que eu vou dar oferta, eu vou conversando com Deus. E nesse eu falo, pai, que livro eu apresento? Será que eu apresento isso? E Deus vai me mostrando. Apresenta Sucos e Shake, Vida Jesus, como sou ele. E eu consigo vender essa coleção, já que só 790 só essa coleção, pastor. Só três livros. Na outra oferta, Deus me fala, não, apresenta Filhos Vencedores, Vida de Jesus e Sucos e Shakes. Esses três livros já são, de novo, nos 790 de novo. Então, eu já vendi 1.400 em duas ofertas, nessas duas pequenas, em três livros só. Então, se eu dividir ele em três, e depende da pessoa, e é claro, ouvir a voz de Deus, saber que livro você vai apresentar nesse. Então, se você vender três coleções de 700, você já cumpriu a meta. E aí eu dou oferta. O único que eu faço, pastor, é igual que todos, né? Mas eu gosto muito como eu falei, eu gosto muito de escutar. Então, eu dou toda a minha atenção para essa pessoa quando ela está escutando, quando ela está conversando. E eu pergunto se ela está bem. Eu dou oferta bem empolgada, bem alegre também. E eu gosto de passar a mensagem com essa pessoa, né? Tá? Esse, às vezes, dá uma a ser para que a pessoa ria, né? Porque tudo sério é muito chato, né? Então, eu faço para que a pessoa ria um pouco, a gente conversando, né? Fazer essa amizade. E depois, no fechamento, eu me enfoco muito. Eu me enfoco muito em cada palavra que a pessoa tem, que ela fala. Se ela disse que ela não chegou sozinha, onde ela está hoje, eu anoto. Eu anoto na minha mente, eu falo, isso posso usar no final. Se ele disse que ele tem dificuldades financeiras, eu anoto isso. Para no fechamento, eu usar isso contra. Não, não contra, mas usar contra para mim. Eu falo, ô, seu João, assim como o Senhor não chegou sozinho, que tem pessoas que acreditaram no seu potencial, e o Senhor está aqui hoje, né? Eu também quero que o Senhor acredite em mim, no seu potencial, e eu falo, né, que assim como o Senhor não chegou sozinho, eu também não vou conseguir sozinho. E com a ajuda do Senhor, eu vou chegar lá onde eu quero. E a pessoa fica pensando e fala, é verdade, né? Assim como me ajudar, eu vou ajudar outra pessoa. E já aconteceu muito. Muito, por exemplo, aqui a política é muito forte. Então, as pessoas que estão na política, é graças ao prefeito, graças a uma amizade. E eu uso isso. Eu falei, ó, assim como essas pessoas acreditaram para você estar aqui, porque eu falo, né? Não qualquer pessoa chega aqui, né? A pessoa tem que acreditar nessa pessoa. E eu uso isso, né? E é claro também muito com espiritualidade. Eu falo para Deus, eu que eu uso, eu que converso. Eu vou dando esse relatório para a pessoa, para Deus. Meu Deus, é isso. Será que ele é isso? E eu vou falando, e Deus me vai falando, ei, fala isso, fala aquilo. E é assim, pastor. Então, isso tem essa comunhão com Deus, o mais importante. E minha oferta não é diferente aos outros. Minha oferta não é muito diferente aos outros. É igual que todos aqui da Foco, né? Mas eu sinto que esse ha sido o meu diferencial que he começado a fazer durante minha oferta. E também, pastor, outra coisa é não ser muito robótica, de que a oferta sempre seguir um padrão, que tem. Eu uso padrão, mas depende de como a pessoa. Eu às vezes falo uma coisa, depois eu falo outra.
não sempre é isso mesmo, tem que ser a mesma coisa, né? Eu tento ser dinâmica com as pessoas. Eu tento, por exemplo, já teve caso de que eu não foi necessário dar oferta. Eu precisei, ó, Deus me falou assim, seja sincera, seja clara. Fala para onde que você quer. Que você quer? E eu falei, ó, eu vou ser sincera com o Senhor. Eu trabalho com isso e isso que isso me ajuda a pagar minha faculdade. E Deus falou para mim que eu tinha que ser clara. Ele falou, oh, bom, eu vou te ajudar. Rapidinho, assim, vou comprar para ti. E pronto, pastor, já, isso acontece, sabe? Então, você tem que ter essa sensibilidade de escutar o que Deus quer na sua oferta. Porque Deus é uma pessoa dinâmica. Ele não gosta que sempre a mesma coisa. Então, sempre tem que você desse Deus, e agora que eu falo, né? Fala isso. E ele vai te mostrar. Eu já vi muita coisa isso. Eu já vi e falei com o cliente, ó, Deus me mandou, eu desci, que eu tenho que ser rápida com o senhor, que o senhor está muito ocupada. Eu tiro o livro da minha mochila, falo, é isso que isso me vai ajudar a pagar minha faculdade, eu estou fazendo esse projeto para isso, isso e isso, e eu quero que o senhor faça parte. E eu faço esse convite. Ele falou, tá bom, vou te ajudar. E assim, já aconteceu muitas vezes, pastor. Eu estou impressionado, Reide, com a sua sensibilidade espiritual, a sua conexão com Deus e você falar e ouvir a voz de Deus o tempo todo. Isso é o seu grande diferencial e eu sou apaixonado por isso. É isso que eu mais falo no curso Transformar. Pergunta para Deus e viva na presença de Deus. E aí a sua oferta fica única para cada cliente, exclusiva para cada cliente, porque o Espírito Santo conhece todas as pessoas. Sim, Sensacional. pastor, Tem e algum detalhe a mais que você quer outra compartilhar? coisa muito. Diga aí. Eu falo com os comportadores porque já passou comigo, né? De que muitas vezes Deus fala assim, faça isso, né? E a gente tem um medo de a gente fazer isso, a gente não faz. A gente faz conforme a gente quer, né? Isso a gente bate muito. A gente tem que obedecer. Eu só obedeço, pastor. Se Deus me fala, você tem que falar para tal pessoa, eu aprendi com tantas vezes que eu já não obedeci a Deus e eu apanhei, apanhei, apanhei. Essa eu aprendi. Eu aprendi de que eu tenho que somente escutar a Deus. E se Deus me fala, só apresenta um livro, eu apresento. Se Ele me fala, apresenta todos os livros, eu tiro todos os livros na mochila e eu apresento. Eu não tenho preguiça de, ai, você vai cansar. Será que você vai estar ocupado? Será que vai embora? Eu só confio no que Deus fala. E se Deus me falou tirar toda a coleção, foi porque Ele me mandou e eu vou fazer. E não desse, ai, eu pastor antes de que ai, a pessoa estava muito apressada, eu tenho que tem que ser rápido, eu me relaxo e eu falo, isso é a única, pode ser a única oportunidade de a pessoa ter um contato com Deus. E eu falo, essa pessoa tem que saber que isto é o que estou fazendo é mais importante do que ela vai fazer. E eu me relaxo, pastor. Eu me relaxo, eu não fico acelerada de que, ai, aperta rápido assim, eu não fico. Eu vou com calma e eu apresento com calma. A pessoa tem que esperar, ela tem que esperar. E é assim. Reide, eu percebi que você é totalmente guiada por Deus. Esse é o segredo do seu resultado. Mas, Reide, uma coisa assim, né? Você pontuou isso aí, falou o processo da oferta, que Deus vai te falando. E me perguntaram outro dia, como é que eu sei que é Deus está falando e não é a minha cabeça? Como é que eu sei? Como é que você resolve isso aí, Reide? Ah, pastor, eu falo, eu tenho em mente de que a única pessoa que pode ter o direito de conversar comigo é Deus. Eu meti isso, eu falei nada negativo. Se vem, eu tenho uma coisa, tudo o que vem bom de Deus, tudo o que é bom é de Deus. E tudo o que é ruim não é de Deus, porque Deus não quer coisa ruim para mim. Então, eu sei filtrar. Eu aprendi a filtrar esses pensamentos. Então, se Deus, quem vai decidir que apresente todos os livros? É claro que vai ser Deus. O inimigo não quer que eu dê oferta. Não é verdade? Não quer que eu apresente o livro. É Deus que me diz, ele é a única pessoa importante, salvar essa pessoa é Deus. E como vai salvar essa pessoa? Por meio dos livros. Então, se Deus me disse apresentar todos os livros, é porque Deus me mandou apresentar todos os livros. E isso de que, às vezes, chega um pensamento, né? Ai, não, ele está ocupado. Às vezes são assim, pastor. Às vezes ronda assim pra cabeça assim, ele vai estar ocupado, não vai gostar. E eu falo, não, se Deus me mandou aqui,
eu vou apresentar. E eu vou com toda a calma, pastor. Eu não me acelero, eu fico tranquila, porque é Deus que me trouxe aqui. E eu falo para as pessoas, é Deus que me trouxe aqui e é Deus que me mandou apresentar esses livros para o Senhor. E é assim. E como que é a reação das pessoas quando você fala isso? É Deus que me trouxe aqui, Deus que mandou apresentar isso para o Senhor. Eles ficam assim meio diferente, assim, ou eles acreditam em você? Fala para mim. Pastor, eles sim, han acreditado. Porque eu não duvido, eu falo com toda clareza, olhando nos olhos para ele, eu falo assim, foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus, olhando nos olhos fixos, assim, olhando nos olhos dele, bem com certeza, eu falo, foi Deus que me trouxe aqui. E assim, e as pessoas ficam assim, olhando para mim, e elas dizem, eu acredito. Ah, mas ela às vezes disse sim. E ela disse, sim, eu vou te ajudar. Se eles, graças a Deus, eles são acreditados. Nunca vai falar, ah, será? Será que Deus não? Quando Deus manda falar, eu falo, Deus me mandou falar isso. Foi Deus que me mostrou que eu tenho que apresentar isso para vocês. Eu sempre enfoco isso. Eu falo, Deus me deu a responsabilidade de falar isso para o Senhor. Foi Deus que me mandou a falar isso. Então, eu ressalto muito isso. Excelente. Ótimo. Eu estou gostando muito, porque nós temos aqui na Equipe Foco um ecossistema onde a gente quer que você tenha sucesso. Você que me ouve aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, vai vir novas entrevistas semanais para vocês. Amém? E agora, Reide, nós vamos para o último momento, que é o momento de reconhecimento, ok? Momento de reconhecimento. A nossa proposta agora é essa parte fundamental. Diga para nós, Reide, o que você mais deseja? Qual é a sua causa? Por que você está aí? Fala para mim do seu chamado. O que é que, quando você vai avançando, fazendo a sua missão, o que é que te motiva? Qual é o teu porquê? O que é que te move? Conta para nós aí. Quando a coisa fica feia, qual é o porquê que te sustenta? Fala para nós aí. Pastor, assim, eu passei na faculdade, eu já fui um semestre na faculdade, né? E eu me estava sentindo morta, assim, sem fazer nada, né? E quando entrei na comportagem, eu vi um novo sentido de viver. Pastor, eu chegava em casa, tá empolgada, feliz, sabe? Eu conversava assim com tanta alegria, eu falava, eu falo assim para Deus, Deus, isto para isto, isto é o que Deus me chamou. Isso é o que eu quero viver sempre, ter essa paz, essa felicidade de eu falar de ti, de eu ir assim, eu falo, não importa o sol, às vezes está o sol quente, mas isso é o que me mantém viva hoje, é o que me mantém para eu continuar. E isso, pastor, isso é o que a mim me dá uma paz, porque eu já passei por tanta coisa de que às vezes a gente na faculdade, eu sei que muitos me entendem aqui, que a gente passou por um momento da faculdade que foi muito difícil, a gente estava morta espiritualmente. E eu orava para Deus, que eu falava assim, meu Deus, eu quero voltar para a faculdade, mas eu não quero sentir isso de novo. Eu quero viver isso que eu estou vivendo dia atrás dia. E eu falei assim, eu acho que todas essas tardes, eu acho que eu vou ser comportável. Eu falava assim para Deus, eu vou chegar da escola, da faculdade, eu acho que eu vou comportar, porque é isso o que me está movendo. É isso o que me dá sentido à vida hoje. E esse da causa, e isso Deus me deu esse propósito. E eu estou vivendo esse propósito que Deus me deu, e isso é o que me dá paz, isso é o que me dá amor, isso é o que me dá alegria, porque estou vivendo algo que é bom para mim e algo que Deus me estou indo bem. Ok. Reide, tá me ouvindo? Eu fiquei sem internet ou é ela que ficou sem internet agora? Sim, opa, quer dizer, ela, Foi ela ela. ficou sem internet.
É tanto corte que eu... Muito bem, Heidi. E aí, você estava contando a tua causa, né? E a gente ouviu a tua causa, ficou muito claro que a tua motivação é a tua vitalidade. É a tua vitalidade. Isso é incrível. E agora, qual é a sua inspiração diária? Quem é que te inspira diariamente? Um ou outro, ou mais, dois ou três modelos assim? Qual é a sua referência que você tem aí? Conta para nós aí. Você tem uma referência, um modelo? De uma pessoa, ou Fale, Reide. Fique livre é para assim, isso. pastor, sim, uma inspiração diária, né? Às vezes eu falo para os compositores, né, que às vezes dá vontade de desistir, né? Mas às vezes eu já não penso muito isso, pastor, porque eu não tenho, eu já me meti na minha cabeça que eu não tenho essa opção de desistir. Eu falo, eu vou para onde? Não tenho lugar para onde ir. Então, minha inspiração diária é que cada dia eu melhorar muito mais para a obra de Deus, para ser muito melhor. A comportagem, ela é uma escola. Então, Deus que está fazendo comigo? Deus, ele me está preparando agora na comportagem, conversar com as pessoas, aprender a amar as pessoas, para quando eu for na minha profissão psicóloga, eu já vou aprender a lidar com essas pessoas, porque Deus me está ensinando desde agora. Então, isso é uma inspiração, eu tenho claríssimo isso. Eu passo por dificuldades e eu falo, ah, com isso eu vou aprender. Ah, com isso eu estou aprendendo. E Deus me está ensinando isso para um futuro eu ser a melhor psicóloga, pastor. Não qualquer tipo de psicóloga, a melhor. Então, Deus me está ensinando para isso. E isso é o que me inspira. Desse, eu sempre tenho isso de claro, que todas essas coisas cooperam para o bem. E eu assim falo, e às vezes eu pergunto, bom, para isso, para que cooperou para o meu bem? Eu falo assim, porque Deus, mais à frente eu vou ver, eu vou olhar para o meu passado e dizer, cara, realmente valeu a pena tudo o que eu passei, porque eu aprendi muito, né? E isso é o que me inspira, de que mais à frente, pastor, eu vou ser uma excelente profissional que Deus me ensinou na escola da comportagem. Excelente. Amém. Glória a Deus. Então, a sua inspiração diária é aprender, 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 desenvolver. Ótimo. É a tua inspiração. Agora entregue para a gente o teu propósito, né? O que que você quer fazer da vida? O que que você quer fazer? Pensa aí no verbo infinitivo. O que que você quer fazer na vida? Qual é o teu propósito? Assim, pastor, meu propósito, eu já tenho muito claro o que é meu propósito. Eu já não tenho dúvida que Deus me chamou para eu salvar as pessoas, para eu curar as pessoas. E eu falo assim para as pessoas, e na minha mente eu quero ser como o pastor Marcos. Eu quero chegar com as pessoas e curar elas. Eu já visitei muitas psicólogas e eu pergunto, pastor, às vezes eu pergunto, a depressão tem cura? A ansiedade tem cura? E elas muitas vezes me dizem, nossa, é um tratamento. E na minha mente dizem, cara, eu não quero ser assim. Eu quero curar realmente as pessoas. Então, se por mim eu sou curada, é claro que com o poder de Deus eu posso curar essas pessoas. Então, esse é meu propósito. Meu propósito eu tenho muito claro de que é transformar a mente das pessoas, transformar como elas sabem lidar, transformar sobre o casamento, a educação dos filhos, algo que nesses dias me dá uma paixão, pastor, por educação dos filhos. E eu sinto que eu vou estudar essa área de educação dos filhos, sabe? E é algo que está muito forte no meu coração, né? Então é algo que eu já tenho claro qual é o meu propósito. E se Deus me chamou, é porque Deus vai realizar esse propósito, conforme a vontade dele. Eu não penso, ah, mas a psicologia não pode ser mesclada com religião. Eu falo, eu não tô nem aí, é Deus que me chamou, né? Então Deus vai dar um jeito de como eu vou salvar essas pessoas. Se Deus vai usar a psicologia com a religião, se só Deus vai usar a psicologia, eu só confio no meu Pai, que Ele que me chamou e Ele vai cumprir. Então, eu tenho claríssimo o que
o que Deus falou comigo. E o que Deus me chamou para ser psicóloga e já sei qual é o meu propósito. Show! Glória a Deus! Incrível! Agora, Reide, dê uma mensagem para quem te ouve, para um comportor que está passando por alguma experiência, boa ou ruim. Dê uma mensagem para a gente aqui. É a nossa finalização da nossa live. Dê um, faça o seu apelo, né? Entregue o seu presente para a gente assim. Qual é a última mensagem que você falaria? Qual é o último apelo que você pediria a todos os comportores que nos ouvem aqui? Vai lá. Bom, pastor, meu sonho é que todos os jovens ele passassem por essa experiência que um comportão passa. É difícil, mas a diferença é que você está com Deus. Eu falo para minha mãe assim, eu falo, mãe, eu não trabalho para qualquer tipo de pessoa. Meu chefe é Deus. Então, ele é justo, ele vê, né? Então, meu sonho é que todos os jovens vivessem essa experiência. E outra, a gente tem essa intimidade com Deus. Porque Deus sempre ele deseja o melhor para a gente. E o inimigo sempre vai tentar colocar pensamento na nossa mente que a gente somos fracassados e que a gente não consegue e um monte de coisas. Mas a gente confiar, é só a gente só aprender a confiar, ter essa intimidade com o nosso Pai, que Ele faz tudo. É só a gente fazer a nossa parte, que é muito pouco, que não é muito, e Deus vai fazer o resto. Deus é que convence as pessoas de comprar, é Deus que nos envia com as pessoas, é Deus que mostra para onde a gente ir, é Deus. E eu faço isso para os comportores. Eu sei que é muito difícil comportor. Eu falo que a gente passa por muitas coisas, né? Aí o que nos motiva muitas vezes é a venda, né? Eu sei disso, mas a gente tendo uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, você vai ter uma paz. Paz de que isso ninguém vai tirar. Uma paz de que você diz, ah, se não deu certo hoje, amanhã vai dar porque meu pai está comigo. E se amanhã também não der certo, você tem a mesma paz. De saber que você não está trabalhando para uma pessoa, você está trabalhando com Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, né? E que o mais importante, que Ele nos quer primeiro é salvar, tirar todo o medo, toda a ansiedade de nosso coração, para depois, quando a gente for transformado, a gente ter, né, coragem de transformar os outros. Então, por isso eu falo, de que Deus, Ele sempre está cuidando da gente, pastor, de todos os comportores. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz. Nós estamos aqui na beira do Rio Tuquara e aqui tem pessoas, todos os lugares. E a sua entrevista, para mim, eu fiquei impactado porque você foi curada, transformada e agora você é uma criancinha no colo do pai. E você se comunica com ele, ele fala: vai para cá, você vai, faz isso, você faz, fala isso, e você fala. Esse é o segredo da vida, é andar na presença de Deus e ele te dá o resultado. E ele te dá o resultado, né? Reide, se nós pudéssemos somar aí, desde o início até hoje, pedido, venda, você tem uma noção assim de quanto você já vendeu até hoje na Comportar, desde a hora que você iniciou essa campanha até agora, de forma geral? Ui, pastor, a verdade eu não sei. É uma boa Mas pergunta, assim, o que né? eu vejo, Faz aí uma estimativa. Você assim, já depositou mais de R$ 9.000. Amém? Eu tenho amém, aqui pastor. a agenda sua. Então você depositou mais de R$ 9.000. E isso é um pouquinho do teu resultado. Talvez é o melhor resultado que você teve em todas as campanhas até agora. Então, Sim. eu tenho assim muito a te agradecer, né? Porque se você já depositou R$ 9.000, tá 9.898 reais. Você já depositou. Então, você deve ter vendido
um pouco mais, né? Quem sabe R$ 15.000. E agora para frente, você tem praticamente 5 semanas aí pela frente, né? E se você alcançar a sua meta como você está alcançando todo dia, você vai alcançar a tão sonhada bolsa. Amém? Glória a Deus. Eita, pastor. Então, Deus Amém. abençoe você demais. Gratidão. Eu agradeço pela experiência que você está tendo, eu agradeço por tudo. E eu desejo muito que essa live, essa entrevista, ela alcance o coração de pessoas e que as pessoas decidam ter a experiência que você tem, ter a vida que você tem e atendam a nossa mensagem. Viva o Sim, mundo pastor. das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. E Você tudo quer dá falar mais certo. alguma coisa? Eu queria agradecer também o Senhor, pastor, porque graças a você me mostrar o mundo das maravilhas, eu estou vivendo isso hoje. E isso foi o que fez muita diferença na minha vida. Muito. Não tem mais medo, nem mais ansiedade. Eu agradeço a Deus, o Senhor, porque eu não me imagino que o Senhor não seria esse Senhor, não ia ser mais conhecido, né? Você. Eu agradeço a Deus por mandar você para a MPA e mostrar-nos esse mundo maravilhoso que é Jesus, que a gente está vivendo isso hoje. Incrível, incrível. Heidi, eu que agradeço pela oportunidade de tocar uma vida tão extraordinária como a sua. Deus trouxe você de lá, das montanhas, para você ser elevada e brilhar aqui no palco da Foco. Amém? A sua Amém. contribuição é muito importante. Então, quero fechar orando, antes que acabe a minha energia aqui, que está picotando, né? Que Deus abençoe muito você, muito mesmo. Vamos orar? Oremos. Querido e amado Pai Celestial, nossa gratidão pela vida da Rede. O Senhor trouxe ela, deu grandes experiências para ela, e agora ela vive na tua presença. Isso é incrível. Inspira os jovens, Senhor, para que tenham a mesma experiência dela, porque eu sei que esse é o teu propósito, que cada ser humano, cada filho teu, tenha essa experiência de viver na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Você que me assiste, em onde quer que você esteja, aproveite e assuma hoje mesmo a oportunidade. Faça com que eles, ó Pai, aceitem esse desafio, esse apelo, em nome de Jesus. Amém. Amém.